Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a última lição da lição O Amor e a Justiça de Cristo. A 13ª lição, e o tema de hoje é o amor e o cumprimento da lei. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo, para pregar essa maravilhosa lição da Escola Sabatina. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A lição de sábado, verso para memorizar. O amor e o cumprimento da lei. Antes de eu falar sobre a última lição, na semana que vem começará uma nova lição. Vai começar de profecias e símbolos, né? O que significa os símbolos na profecia, tudo. Quero fazer uma chamada no meio da semana sobre essa nova lição, tá ok? Essa é a última lição. Lição número 13, o amor e o cumprimento da lei. O verso para memorizar. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos capítulo 13, verso 8. Enquanto lidavam com um membro da igreja, alguém que fazia parte da comissão disse ao pastor: mas não podemos tomar decisões com base em compaixão? Mas não podemos tomar decisões com base em compaixão. Será? O pastor indagou que tipo de compreensão aquela pessoa tinha de Deus e de sua lei. A compaixão, sem dúvida, deve ser essencial na maneira como lidamos com as pessoas, especialmente as que erram. Ela é parte integrante do amor, e como diz Romanos 13:8, amar o próximo é cumprir a lei de Deus. Se o amor é de fato o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor ou pensar no amor de uma forma que esteja desligada da lei. Nas Escrituras, o amor e a lei andam juntos. O legislador divino é amor, e, portanto, a lei de Deus é a lei do amor. Como disse Ellen G. White, a lei de Deus é a transcrição de seu caráter. Parábolas de Jesus, na página 178. A lei de Deus não é um conjunto de conceitos abstratos, mas mandamentos e instruções que se destinam ao nosso crescimento. Ela é uma expressão do amor tal como o próprio Deus revela. Lição de domingo: a lei do amor. A lei de Deus não consiste em conceitos abstratos, mas é uma expressão do relacionamento. Podemos ver isso claramente nos 10 mandamentos. Os princípios básicos dos 10 mandamentos já existiam no Jardim do Éden, pois são os princípios do amor que devem guiar o relacionamento entre Deus e as pessoas e entre as pessoas. Quantos 10 mandamentos proclamados em Êxodo 20 foram depois descritos em pedra? Eles foram dados a Israel no contexto de um relacionamento de aliança. Os mandamentos foram escritos depois que o Senhor já havia libertado o povo do Egito e se baseiam no amor de Deus e nas promessas que ele fez aos israelitas. A divisão dos 10 mandamentos em duas partes mostra que o objetivo deles é promover o relacionamento dos seres humanos com Deus e uns com os outros. A pergunta número 1. Leia Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Como os 10 mandamentos revelam os dois grandes princípios, amor a Deus e amor aos outros. Os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento das pessoas com Deus, e os últimos 6 tratam do relacionamento das pessoas entre si. Nosso relacionamento com Deus e com os outros deve ser guiado pelos princípios da lei. Essas duas partes da lei correspondem diretamente aos que Jesus identificou com os 2 maiores mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, citando Mateus 22:37, citando Deuteronômio capítulo 6, verso 5.
e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39, e citando Levítico capítulo 19, verso 18. Os primeiros 4 mandamentos são as maneiras pelas quais devemos amar a Deus de todo o nosso ser. E os últimos 6 são as formas pelas quais devemos amar aos outros como a nós mesmos. Jesus deixa explícito que esses 2 grandes mandamentos de amor estão integralmente relacionados com a lei de Deus. Destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, verso 40. O amor de Deus é a base de sua lei. O amor e a lei de Deus são inseparáveis. Alguns dizem, não precisamos guardar a lei, só precisamos amar a Deus e ao próximo. À luz que estudamos por essa ideia não faz sentido. A pergunta no rodapé, expressamos o amor a Deus ou aos outros se violamos algum dos 10 mandamentos? Tem que expressar amor a Deus e evitar que os outros, violam o mandamento. Falar para eles não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não olhar para a casa do próximo. Os 10 mandamentos. Evitar que ele, destrua os 10 mandamentos e que ele peque em todos. A lição de segunda-feira. A lei é santa, justa e boa. O amor é fundamentado da lei. Quando Deus promove sua lei, está promovendo o amor. Por isso, Jesus morreu para salvar os pecadores, para exaltar a lei e, ao mesmo tempo, oferecer sua graça. Com isso, o Senhor poderia, ao mesmo tempo, ser justo e justificar os que creem. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Que expressão extraordinária de amor! Assim, a lei de Deus não é invalidada pelo plano da redenção. Em vez disso, é confirmada. A pergunta número 2. O que Paulo diz sobre a lei, mesmo depois da morte de Cristo? Romanos capítulo 6, versos 1 a 3. Romanos capítulo 7, versos 7 a 12. Com ênfase no verso 12. Alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei, mas Paulo deixa claro que jamais devemos continuar no pecado, para que a graça aumente. Pelo contrário, os que estão em Cristo mediante a fé foram batizados na sua morte, e devem-se, portanto, considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos capítulo 6, versos 3 a 11. A lei de Deus não possui ligação com o pecado, mas, entre outras coisas, torna o pecado e a vossa pecaminosidade mais visíveis para nós. É por isso que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Ela revela como nada mais nossa necessidade de salvação, que só vem por meio de Cristo. Assim não anulamos a lei é por meio da fé, mas pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, verso 31. Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. Assim ele destaca, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Mateus capítulo 5, verso 18. Jesus veio para cumprir a lei que ele mesmo relatou para Moisés no Monte Sinai. Você acha que ele relatou tudo para Moisés no Monte Sinai? Que ele escreveu com a sua mão, nas tábuas. E vem para a terra, para descumprir? Para abolir a lei? Quem prega isso para você? Está mentindo para você. Está distorcendo. Que o próprio Criador, que criou a lei, ele escreveu uma lei lá, para Moisés, ele vem à terra agora para abolir? Pensem, pense um pouco. A lei representa a santidade de Deus, seu caráter perfeito de amor, justiça, bondade e verdade. Levítico capítulo 19, verso 2, Salmos capítulo 19, verso 7 a 8, e capítulo 119, versos 142 a 172. Em relação a isso, observe que, de acordo com o Êxodo capítulo 31, verso 18, de que, o acordo com o Êxodo, o próprio Senhor escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Mas isso revela que a lei é testemunha do seu caráter imutável de Deus e de seu governo moral, fundamentado no amor, um tema central do grande conflito. Pergunta no rodapé: como a ligação entre a lei e amor nos ajuda a compreender melhor as palavras de Jesus?
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Quer dizer, que a gente tem que ter uma ligação, compreender os 10 mandamentos e guardar, respeitar. Somente isso. E andar com Jesus. Lição de terça-feira, Lei e Graça. A lei e graça não se opõem a uma outra, mas têm funções diferentes, que estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. A ideia de que a lei e a graça são opostas teria chocado os antigos israelitas, que viam a entrega da lei como uma manifestação da graça de Deus. Os deuses das nações eram instáveis e imprevisíveis, deixando as pessoas incapazes de saber o que eles desejavam, o que eles aguardaria. Deus, por outro lado, dá instruções claras sobre sua vontade. Aquilo que lhe agrada no fim promoverá o bem do seu fruto, o bem do seu povo, em nível individual e coletivo. No entanto, a lei não pode salvar do pecado nem transformar o coração. Por causa da nossa pecaminosidade, precisamos de um transplante espiritual de coração. A pergunta número 3. Qual promessa o Senhor faz a Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34? Compare esse texto com as palavras de Cristo a Nicodemos sobre o novo crescimento. João, capítulo 3, versos 1 a 21. Leia também Hebreus, capítulo 8, verso 10. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, verso 18. Mas a lei também devia ser escrita no coração do povo de Deus. Salmos capítulo 37, versos 30 e 31. O ideal e o desejo do Senhor é qual a lei de amor não seja apenas externa, mas interna, ligada ao nosso próprio caráter. Só Deus é capaz de inscrever sua lei nos corações. Ele promoveu fazer isso em favor do povo da aliança. Hebreus capítulo 8, verso 10. Não podemos ser salvos pela obediência à lei. Pelo contrário, é pela graça que somos salvos, por meio da fé, por nós mesmos, mas como uma dávida de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas porque já somos amados e, portanto, desejamos amar a Deus e aos outros. João capítulo 14, verso 15. Ao mesmo tempo, a lei revela o pecado. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25. Romanos capítulo 3, verso 20. Capítulo 7, verso 7. Mostra a nossa necessidade do Redentor. Gálatas capítulo 3, versos 22 a 24. Orienta a nossa maneira de viver e revela o caráter de amor de Deus. A pergunta no rodapé: qual é a sua esperança no juízo e a sua observância fiel da lei, ou a justiça de Cristo que cobre você? Qual é a função da lei em relação ao que ela pode ou não fazer? A minha esperança é que Jesus volte. De todos nós, de todo cristão que deseja a segunda vinda de Jesus. E que devemos guardar a lei, quer obedecer à lei e ser salvo pela graça. Lição de quarta-feira: o amor e o cumprimento da lei. Não é exagero enfatizar a forte relação que existe entre o amor e a lei. Na verdade, de acordo com as Escrituras, amar é cumprir a lei de Deus. Em Romanos capítulo 13, versos 8 a 10, Paulo ensina que quem ama o próximo cumpre a lei. Depois de citar alguns dos últimos 6 dos 10 mandamentos, ele declara que todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O apóstolo diz explicitamente: o cumprimento da lei é o amor, em Gálatas capítulo 5, verso 14. Ele explica: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você mesmo. A pergunta é: que tipo de amor cumpre a lei? Como que é esse amor? A pergunta número 4. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Qual é a relação entre a lei, especialmente o mandamento do sábado, e o interesse de Deus por justiça e libertação? Mateus capítulo 23, verso 23 e 24. Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Segundo Jesus, os preceitos mais importantes da lei são a justiça e a misericórdia e a fé. Mateus capítulo 23, verso 23. Isso se aplica de maneira especial a um mandamento em particular, o sábado.
Podemos ver nas Escrituras que o próprio sábado está integralmente ligado à libertação e à justiça. O mandamento do sábado é fundamentado na libertação de Israel da escravidão, Deuteronômio capítulo 5. Portanto, o sábado não é apenas o memorial da criação, mas também do livramento da opressão. Além disso, Deus nos chama a deixar de lado nossos próprios interesses no sábado, e com isso temos prazer nele em seu santo dia. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. A ênfase desse contexto está nas obras de amor e justiça em favor dos outros. Fazer o bem, alimentar os famintos e abrigar os sem-teto. Levando em conta esses ensinos e outros que desejamos cumprir a lei por meio do amor, devemos nos preocupar não apenas com os pecados que cometemos, mas também com as boas obras que deixamos de fazer. O amor, como cumprimento da lei, envolve não apenas guardar a lei no sentido de deixar de cometer pecados, mas também de fazer ativamente o bem, praticar as obras de amor que promovam a justiça e a misericórdia. Ser fiel a Deus é mais do que não violar a letra da lei. Lição de quinta-feira. Acima de tudo, amem uns aos outros. Se o amor é um cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus, simplesmente deixando de fazer coisas erradas. A lei de amor expressa na plenitude das Escrituras não só ordena deixar de fazer o mal, mas a praticar atos que revelam o amor de Deus. Não apenas aos membros da igreja, mas também ao mundo em geral, que necessitam com urgência do verdadeiro testemunho cristão. Pergunta número 5. Leia Tiago capítulo 2, versos 1 a 9. Que mensagens cruciais esse texto nos apresenta? Tiago condena a injustiça, identificando especificamente a opressão e os maus tratos aos pobres por parte de alguns ricos. Depois ele chama a atenção para a lei do amor ao próximo, dizendo que se cumprimos esta lei, fazemos bem. Tiago capítulo 2, verso 8. Ellen G. White escreveu: o amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Foi para implantar este amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um convosco. E quando se cumprirem as palavras que ele disse ao partir, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12. Quando amarmos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração, o desejado de todas as nações. Página 516. Quando amamos o mundo assim como Cristo o amou, então estaremos preparados para o céu. Que expressão poderosa de que é ser um seguidor de Cristo. Jesus ordena aos cristãos que amem uns aos outros, assim como ele nos amou. Ele diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João capítulo 13, versos 34 e 35. O amor é central para a fé cristã, porque Deus é amor, e os que dizem amá-lo devem amar uns aos outros. Pedro exorta, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Porque o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, verso 8, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12. Devemos amar o mundo como Cristo o amou. Isso pode nos ajudar a compreender melhor o conceito da perfeição cristã e como devemos nos preparar para a vida eterna. Reflita sobre esta questão e comente com a classe. A lição de sexta-feira. Estudo adicional. Os que servem os outros serão servidos pelo Supremo Pastor. Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Não desejarão diversos viciantes ou alguma distração. O grande assunto que atrairá seu interesse será como salvar pessoas que estão quase a se perder. O relacionamento social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Quando compreendemos que somos colaboradores de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nosso coração e se inflamarão em nossos lábios. Moisés, quando chamado a servir um povo não instruído, indisciplinado e rebelde, recebeu de Deus a promessa: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Êxodo capítulo 33, verso 14. Essa promessa pertence a todos aqueles que trabalham como representantes de Cristo em favor de seus aflitos e sofredores.
O desejado de todas as nações, página 515. Aí, povo de Deus, essa foi a última lição, cara, da série O Amor e a Justiça de Deus, que foi em janeiro, fevereiro e março. Agora, cara, uma nova lição, que ela vai começar, cara, por mês de abril, maio e junho. Alusões, imagens e símbolos. Vou fazer a chamada no meio da semana para vocês entenderem sobre esta lição. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado também, Senhor, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que todos possam saber dessa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo no meu canal. Não custará nada para vocês, é de graça. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!